Chegamos, meu irmão, minha irmã, à festa de Pentecostes. A festa, solenidade melhor, dos dons do Espírito Santo à Igreja. E para essa importante celebração, nos quadros do ano litúrgico da nossa Igreja, o Evangelho deste dia, liturgicamente de uma grandeza extraordinária, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Pode ver, 19 a 23. Apenas 4 versículos, 5 melhor. Mas muito importantes nos quadros da teologia cristã e católica. João 20, 19 a 23. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: "A paz esteja convosco." Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: "Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos." São estes poucos versículos, aliás, do Evangelho de João, para este domingo de maio, 23 de maio, festa, ou melhor, solenidade, ainda mais importante então, solenidade do Pentecostes, dos dons do Espírito Santo à Igreja. Vamos ao nosso texto. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, este Evangelho e estes versículos foram já proclamados na segunda semana da Páscoa. Questão de poucas semanas atrás, portanto, querido irmão, querida irmã, foi explicado. Algumas das grandes linhas vamos retomar, mas com alguns acentos agora. Tarde deste mesmo dia, o que houve antes? Naquele mesmo dia, pela manhã, ainda cedo, estando ainda escuro, como o evangelista, o quarto evangelista destaca, Maria Madalena foi ao sepulcro, encontrou-o vazio. Para lá foram também Pedro e João, comunicados eles por Maria Madalena sobre o vazio do sepulcro. Foram, viram, constataram. Maria Madalena retornou ao sepulcro e se pôs a chorar à entrada do mesmo, ainda naquela manhã, e o Senhor se lhe fez ver. Ela ouviu. E tendo-o visto, comunicou aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Isto pela manhã. No mesmo dia, agora à tarde,
Reunidos estavam os discípulos à tarde, janelas fechadas. Por medo dos judeus, Jesus veio até eles. Portas e janelas fechadas, como explicado, não se tratava propriamente do pavor de quem se sente ameaçado, que está sob risco de vida. O que aqui os tradutores chamaram de medo está mais associado com aquele respeito humano, com aquele sentimento de humilhação, porque confiaram em alguém cujo destino final foi trágico e vergonhoso. Estavam envergonhados. Não queriam se deixar ver para não se expor aos escárnios dos que queriam, de fato, fazer troça do seu fracasso. Por isso, envergonhados, isolavam-se. Mas Jesus se pôs no meio dele, pôs-se no meio de um grupo de feridos. Colocou-se em meio a um grupo de pessoas frustradas, tinham tudo para dizer que experimentaram os mais sarcásticos dos engodos. Mas o Senhor estava vivo. O que antes fora apenas uma notícia de Maria Madalena, agora é uma experiência que eles conhecem e vivenciam. E mostrou-lhes as mãos e o lado. Está vivo com as marcas da cruz. Não se trata de mãos cicatrizadas. O evangelista pretende dizer o quê? Ao discípulo de qualquer época, o evangelista pretende ressaltar ao seu leitor que o Senhor vivo, com isso aponta para o caminho mediante o qual se alcança a vida, doando-a. O lado aberto, as mãos assinaladas pela cruz, não apontam para o sofrimento de dias antes, apontam para a vitória mediante o dom da vida. Se eles, discípulos, quiserem compreender por quais meios experimentarão o sentido de suas vidas, seguir o seu Senhor, fazer da própria vida um dom, como Ele fizera, ser capaz de viver entregando-se por pura gratuidade amorosa. Quem é capaz de seguir os passos dele, também experimentará a vitória dele. E aí o dom do Espírito Santo, dizendo isso, soprou sobre eles. Meu irmão, minha irmã, o que está traduzido por soprou sobre eles? Na realidade foi escrito assim, soprou dentro deles. E o evangelista emprega um verbo muito raro na Bíblia, usado aqui e também, lembra, na criação do homem, que o Senhor Deus soprou nas narinas daquele primeiro ser um hálito de vida. Aqui soprou na interioridade deles a vida do ressuscitado. É como se fosse um novo homem, uma nova criação, um homem recriado. Soprou dentro deles e disse: recebei o Espírito Santo. Espírito. Palavra empregada com frequência, nem sempre compreendida. Espírito, para facilitar aqui, é força. Soprou dentro deles a força do ressuscitado. Ele, crucificado, agora vive, por força do Espírito de Deus. Aquele mesmo Espírito passará força
aquela mesma força viverá na interioridade daqueles discípulos amedrontados e envergonhados. Serão transformados. O que era medo, temor, inquietação, resistência, agora é largueza, acolhimento, intrepidez, porque quem venceu a morte não teme nenhuma adversidade. E aqui está, o Senhor soprou dentro deles e passou, imagem bíblica usada para tentar ilustrar, passaram eles a ser sustentados, não por sua humanidade frágil, mas a sua humanidade passou a ser sustentada por aquele Espírito ou vida de Deus que venceu a morte. Primeiro ato que os capacita a partir daquela nova vida: perdoar. Perdoar não é simplesmente aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Perdoar não é simplesmente recompor um relacionamento que tinha sido rompido, como se nada tivesse acontecido. Não. Perdoar é aquela capacidade de recolocar em comunhão com Deus tudo o que até então era ruptura com Ele. É uma nova criação, é a nova humanidade reconciliada e perdoada por aqueles discípulos que comunicam o Espírito de Deus no seu ministério. Meu irmão, minha irmã, vamos ao segundo passo para a leitura orante. Agora sim, antes tinha um caráter explicativo, não orante. Agora sim, orante. Ponhamo-nos numa posição que favoreça o recolhimento. Esta é a regra primeira de todas as vezes, para que não oremos instados por distrações, mas sim impregnados de profundidade, de concentração, de um olhar a partir de dentro de nós e de um olhar que a palavra lança para dentro de nós. Queira fechar os olhos, posicionar-se de um modo a poder recolher-se. Respiremos profundamente, eu e você, uma primeira vez, sem pressa, lentamente, até que, imaginando, sentindo o ar que impregna todas as vias aéreas e chega aos pulmões e os inflam. Vamos tentar sentir os nossos ombros concentrados em nós. Vamos tentar sentir no nosso peito o coração que bate. Vamos tentar sentir, se possível for, se conseguirmos. Na medida em que nos exercitamos também crescemos. Vamos tentar sentir o coração a percorrer nossas vias arteriais e retornar ao coração pelos caminhos venosos. É todo um dinamismo de vida, de movimento que nunca cessa. Desde os dias da nossa concepção, um dinamismo biológico que comove e impressiona.
Assim somos nós enquanto corpo. Que este corpo ponha-se a orar. E então vamos, primeiro ato orante. Vamos pedir ao Espírito Santo. Estava com o Senhor Jesus desde os primeiros passos. Revelou-se no batismo de Jesus e aí, daí para frente, tudo o que o Senhor fazia procedia de uma interioridade impregnada pela força e pelo vigor, pelo dinamismo de Deus. Foi assim com Jesus e quer participar, vamos convidá-lo, participar desse momento orante, que seja Ele a nossa moção primeira. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos dóceis à verdade da palavra. Fazei-nos sensíveis e perceptivos ao amor que queres nos revelar, ao amor de Jesus Cristo. Fazei-nos fiéis intérpretes de tudo quanto Deus quer nos propor e intérpretes fiéis de todos os chamados que de Deus procedem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos a um novo passo. Vamos participar das cenas, aquelas cenas há pouco explicadas. Vamos imaginar uma casa com 10 discípulos, envergonhados que estão, feridos e magoados. Esperavam tantos triunfos e o resultado final foi uma sequência de humilhações. Esperavam tantas alegrias, daquelas alegrias eufóricas, parecidas com competências e competições humanas. E o que conheceram foi uma fragorosa derrota, uma sequência de fragorosas derrotas. Talvez até se irritem, lá estão eles, fechados, envergonhados, impacientes uns com os outros. Quem sabe, tentando olhar para o futuro e como reconstruí-lo, mas a fisionomia em todos é abatimento. E o Senhor se põe entre eles. A paz esteja convosco. Vamos tentar vê-los alegres. Todos param, interrompem seus olhares ou suas irritações. Olhem, é o Senhor. Mostra-lhes as mãos e o lado, eles perplexos. Não conseguem explicar, foge-lhes ao domínio. E agora o Senhor está a soprar dentro de cada um deles. Sopra para lá aquela parte deles mais ferida, mais golpeada, mais dilacerada, mais contraditada. Aquela realidade interior mais contrafeita. Lá o Senhor sopra. São imagens. Sopro, vigor, força. E aquela frase, recebei o Espírito Santo. E eles se veem transformados. Fragilizados que eram, não estão miraculosamente fortes, mas a vida que conhecem é de alegria e não
a dilaceração ou o torpor de antes. O ressuscitado é também vencedor e sopra-lhes vida vitoriosa, a de Deus, não a deles, a que eles desejavam segundo suas lógicas. Nunca se viram tão fortemente transformados. E agora vamos àquela mesma cena. Eu sou um daqueles que está lá. Tenho minhas decepções, cansaços ou mediocridades espirituais, mediocridades de alma. Isto é, incapaz de ser bom, de olhar com benevolência para mim e para os outros. Estou lá desiludido porque eu gostaria de uma experiência religiosa que me proporcionasse confortos e sucessos. São vaidades espirituais das quais ainda não me libertei. Mas o Senhor está lá. E eu estou naquela sala. E Ele olha para mim e pronuncia: a paz esteja contigo. E como o Pai me enviou, também vos envio, e talvez o Senhor esteja a dizer a mim: eu te envio. E é possível que o Senhor queira se aproximar, soprar para dentro de mim aquela vida de ressuscitado, um sopro e uma força que vai encontrar em mim egoísmos, torpores, consciência iludida, formas pouco nobres de relacionamentos, vícios, quem sabe, dependências afetivas das quais ainda não me libertei, mas Ele sopra e quer tirar tudo o que me desfigura para que na minha interioridade seja proeminente o amor do Cristo ressuscitado. Ele sopra, olha nos meus olhos e aquela vida me impregna. E Ele está a dizer: vai levar o perdão. Talvez até me pergunte se eu já perdoei A, B ou C. Aqueles que ainda falta em mim perdoar. Talvez Ele pergunte a mim: o que é que dificulta o perdão? E eu agora tenho alguns instantes de silêncio para ouvi-lo. Não para que Ele diga, me dispense de ser bom, mas o que diz Ele a mim, diante daqueles empecilhos que empobrecem a minha capacidade de levar o perdão? Posso tentar ouvi-lo. O silêncio não é quietude ou boca calada, é para que os ouvidos estejam alargados à sua voz, que quer me fazer apto ao perdão. Vamos deixá-lo falar. Agora é o meu ato orante de quem o ouve.